montar uma pequena empresa. Eu mesmo costumo, às vezes, dar algumas palestras que sugiro que as pessoas criem o seu negócio. E eu estou percebendo que hoje o número é muito grande de gente querendo criar um pequeno negócio. Com essa pandemia, lamentavelmente, centenas e milhares de pequenas empresas foram fechadas, mas elas precisam de existir. Então outros vão fundar no lugar, ou esses serão que refundaram, ou outros vão fundar. Agora serão centenas e milhares de pessoas que vão fundar uma microempresa. E eu tenho certeza que você irá prestar um serviço para eles de qualidade, um serviço sério, um bom serviço, um serviço que vai dar a resposta que ele precisa. E aí, quem que está me ouvindo que pretende fundar um negócio, faça isso o mais rápido possível. Você pode. Você tem competência, você tem um computador aqui extraordinário, aqui que acabou o computador, todo mundo tem um computador, coloque ele para funcionar, estabeleça uma meta, veja qual o caminho que você quer seguir e continue lutando que você vai conseguir. Eu sugiro às pessoas, primeira coisa, para acreditar nelas mesmas. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo. Parabéns, Paulo, por você fundar a sua empresa, vai ser um sucesso. Paulo, você vai ter sucesso. Você vai fazer sucesso, porque você teve a coragem. Se as coisas não são tão fáceis, vamos lutando. Se a gente tiver um fracasso, continue, insista, você vai ter sucesso. A gente passa nessa vida por momentos, às vezes, de erros. Mas a gente tem momentos de acerto. A gente tem que acertar mais do que erra. A gente passa por momentos de tristeza, mas a gente também passa por momentos de alegria. Não é? E você, eu tenho certeza, vai fazer com que esta empresa, esta gestão, seja um sucesso. Porque tem muita gente que precisa de um serviço sério. E eu sei, só estou aqui junto com você, porque eu sei da sua competência, eu sei da sua capacidade e principalmente da sua honestidade. Senão eu não estaria aqui junto com você. Obrigado, doutor João. Obrigado, né? Não estou despedindo não, mas agradeço o senhor aí pelas palavras, né? O Tauá, quando a gente fala Tauá, são as pessoas, né? As pessoas que trabalharam comigo, as pessoas que eu ainda conheço, sempre procuraram me ensinar. Eu aprendi demais, como eu disse, né? Inicialmente com vocês. E uma das coisas que eu mais tento exercitar hoje em dia, porque eu sou uma pessoa que né? Sou cartesiano, né, formado em finanças, e eu não observava as pessoas à minha volta, é uma verdade que eu falo. E no Tauá eu aprendi assim, para mim antes só importava os números. No Tauá eu aprendi, tem um número que importa para a gente, e é o número de pessoas que está à nossa volta. Porque a gente não consegue nada sozinho, a gente não constrói nada sozinho, ou você precisa de cliente, ou você precisa de funcionário, você precisa de família, você precisa de pessoas que te aconselham, você precisa de mentores, né? Então, eu queria, né, desde já agradecer o senhor novamente pelo tempo do senhor, né? Uma pessoa tão ocupada, tirar um tempinho aí para a gente fica muito feliz, muito grato mesmo aí em nome da gestão. E, continuando, o pessoal escreveu aqui para o senhor voltar com os vídeos do senhor, seu João. Tinha muitas pessoas aí sendo cativadas, motivadas pelos seus vídeos. E aí, o senhor vai continuar? Olha, Paulo, de vez em quando pessoas falam isso comigo. Eu fazia todo dia, é muito difícil. Eu pretendo voltar, talvez, quem sabe, semanal ou quinzenal, né? Falando para as pessoas e sugerindo para as pessoas. Olha, eu tenho uma coisa que, diferente de todas as pessoas, que eu estou na frente da maioria das pessoas que estão me ouvindo. É que tem uma escola que eu participei dela, que nenhum participou dela no tempo que eu participei, que é a Escola da Vida. Então, eu tenho 75 anos e meio. Então, na vida, a gente vai perdendo, a gente vai ganhando, a gente vai tendo experiência. Então, a minha experiência de vida, eu comecei a minha vida, eu sou um operário rural, nasci de família muito simples da área rural, depois eu fui para a cidade, trabalhei como operário, servente pedreiros e outros trabalhos brutos na cidade. Eu tive muita dificuldade no início. Eu sei com as dificuldades, você aprende mais do que com as vitórias.
Com as derrotas se aprende muito mais do que com as vitórias. Então eu aprendi muito e eu estou sempre dando opinião. Então, Paulo, eu qualquer hora dessa estarei voltando a falar, talvez semanal ou quinzenal, dando uma opinião para as pessoas. Então a escola que eu falo que eu tenho melhor do que os outros é 75 anos e meio. É claro que talvez tenha alguém que tenha um pouco mais de tempo de escola da vida, aí pode ter alguém nos ouvindo, mas a tendência é a maioria que esteja ouvindo ser pessoas mais jovens. Então eu falo muito que a escola da vida ensina demais. Então eu tive muita dificuldade e isso me fez crescer e hoje eu sou uma pessoa realizada, então eu tento de todas as maneiras ajudar as outras pessoas. Isso é que eu faço no meu dia a dia. Eu talvez volte a falar para tentar mostrar um caminho para as pessoas que ainda estão em dúvida. Para onde seguir? A pessoa tem que estabelecer uma meta e lutar e conseguir. Você vai ser um grande empresário na área sua, que é a área de contabilidade. Eu tenho certeza que a gestão vai ser um sucesso. Viu, Paulo? Paulo Roberto, um grande companheiro, um sujeito competente, repito, honesto. Honesto. Isso para mim é fundamental. Obrigado, Sr. João. Obrigado mesmo. Eu estava lembrando de um outro fato aqui, de uma vez que eu reuni com o senhor, e aí eu queria entender um pouco mais do Tauá, foi logo no início. E eu falei assim, doutor João, qual foi o maior desafio do senhor? Conte aí para mim, né? A gente está sempre querendo aprender. E eu lembro que o senhor falou assim, olha, quando eu percebi o que seria o Tauá, meu maior desafio fosse que os meus filhos continuassem humildes. E eu achei isso assim de uma sabedoria, sabe? De uma significância para mim, que já se passaram 7 anos quase isso, e eu nunca esqueci. Porque geralmente na hora que a gente está num patamar da vida, a gente está preocupado com outras coisas. E o senhor estava preocupado com seus filhos se manterem, se mantiverem humildes. E para quem conhece o João, a Lisete, o Daniel, sabe, as pessoas maravilhosas que eles são, trabalhei diretamente com o Daniel, uma pessoa também que me ensinou muito, muito também sobre vida. Então, parabéns aí também o senhor pelo que o senhor construiu, pela família maravilhosa que o senhor tem. E agora uma dica aí, A gente que está começando a empreender, vem os desafios, E aí tem a hora que você fala assim, nossa, será que está indo no caminho certo? E empreender não tem, assim, eu estava ouvindo o Flávio Augusto esse dia falando, não tem glamour nenhum, tem trabalho duro. Não tem horário para acabar, não tem sábado, tem domingo, não tem que trabalhar, tem que trabalhar. Assim, pela trajetória do senhor, o que o senhor diria, assim, que o senhor deixaria de recomendação para mim e para as pessoas também que estão nos ouvindo, que queira abrir uma empresa, como encarar esse universo aí do empreendedorismo, quando vier as dúvidas, o medo, o que o senhor pode nos dizer? Olha, inicialmente eu gostaria de responder em relação a meus filhos. Quando eu cheguei na grande cidade, eu sou mineiro, e do interior de Minas Gerais, como o Paulo Roberto, nós somos conterrâneos, lá de Minas Gerais, ele de uma cidade do interior e eu de outra, mas até na mesma região. É verdade. E eu, em Belo Horizonte, eu sofri demais, muitas humilhações. Então, que esse pessoal, aquele jeito de ser meu, de roceiro, até de andar, de falar. Então as pessoas ficavam humilhando, assim, a gente que não tinha nada. Então a gente passou por muita humilhação, passei por muita humilhação. Quando eu tive meus filhos, eles já tinham uma condição melhor. Eu já estava, já tinha alguma condição na vida e eles já eram um pouco mais privilegiados em relação aos outros. E eu ficava preocupado, será que meus filhos vão sair deseducadamente, tratando mal as pessoas, humilhando as pessoas? Aquilo era um sofrimento para mim. Mas meus filhos nunca desrespeitou ninguém, nunca humilhou ninguém, nunca tratou um funcionário mais simples pior, porque o funcionário era o mais pobre ou qualquer coisa. Isso para mim é uma realização enorme, sabe? Isso para mim é um prazer enorme que eu sinto de meus filhos respeitar as outras pessoas, sabe? E se entender bem com as outras pessoas
que é fundamental no mundo atual. No mundo atual, uma das maiores universidades do mundo, a Universidade